Linha direta com a Justiça aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje estamos ao vivo em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, acompanhando todos vocês aí, também as manifestações pelo nosso chat, hein? Participe conosco do programa, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida. O nosso time de especialistas está aqui para responder às questões mais importantes encaminhadas pela nossa audiência. Estamos recebendo no programa de hoje um integrante do Linha Direta com a Justiça, o Dr. Roberto Livianu, promotor de justiça, procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. E tem um convidado para nós, da maior expressão, para nossa alegria, para nossa satisfação. Estamos recebendo também no programa de hoje o jurista Modesto Carvalhosa, professor Carvalhosa, que dispensa a apresentação dos nossos ouvintes, já participou diversas vezes da programação da Rádio Bandeirantes e tem uma nova obra aí à disposição de quem gosta do assunto Constituição, para quem gosta do assunto Regras Principais de um País. E ele está aqui justamente para conversar conosco sobre isso. Antes eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Roberto Livianu, que já está aqui na nossa escuta, acompanhando conosco mais uma edição do Linha Direta com a Justiça. Tudo bem, Dr. Roberto? Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes, internautas que acompanham a Rádio Bandeirantes. Hoje é um Linha Direta com a Justiça muito especial, porque temos aqui um gigante chamado Modesto Carvalhosa. É um motivo de grande honra, de grande alegria ter o Modesto conosco, Modesto que também nos honra fazendo parte do Instituto Não Aceito Corrupção e nos enriquece muito com a sua colaboração. Obrigado pela presença, Modesto. É motivo de realmente alegria e honra ter você aqui. Um abraço. Professor Modesto, vamos começar falando então sobre uma nova Constituição para o Brasil, né? De um país de privilégios para uma nação de oportunidades, né? Queria que o senhor contasse para a gente como é que foi a experiência de reunir essas ideias e elaborar essa obra, né? Que tanta substância tem para a discussão fundamental que é a regra geral de um país do Estado Democrático de Direito, doutor Modesto. Pedro, eu fico muito contente de participar do programa, que é um programa muito prestigiado por todos os operadores do direito, todas as pessoas que se interessam inclusive pela política e pela luta anticorrupção no Brasil, e eu fico muito honrado de participar desse programa. E quero lhe dizer o seguinte, nós estamos cada vez mais no Brasil atropelados pelos fatos. Então, a imprensa, as redes sociais ficam comentando dia a dia os absurdos, as barbaridades que estão sendo praticadas pelos poderes em geral, o Executivo, o Supremo, e o Legislativo, e a Procuradoria-Geral da República, e ficamos, então, nesse vai e vem do diário de uma barbaridade que faz com que esqueçamos a barbaridade do dia anterior, que é o que realmente aqueles que sabotam a democracia no Brasil e querem o fim da democracia no Brasil, aceitam muito de bom grado, porque como os escândalos são diários, o escândalo da véspera é esquecido logo. Então, assim, cada escândalo vai sucedendo e nós não temos capacidade de fazer uma análise geral das causas desse... Por que acontece isso? Por que o Brasil é um país que só anda para trás, um país de uma decadência econômica e social absurda. Agora, por exemplo, passamos para a 12ª colocação no ranking mundial de produto interno bruto. Por que nós temos essa crise dos 38 milhões de invisíveis? Por que criamos párias a cada ano, milhões de párias entre os jovens brasileiros que não têm nenhuma esperança? Quais são as causas? E eu fui procurar nesse livro, está espelhado isso, as causas de todo esse problema, que são causas desse governo ou são causas de todos os governos que ocorreram depois da redemocratização. E cheguei à conclusão que os políticos que formam essa oligarquia terrível que domina o Brasil, o tal do Centrão, domina o Brasil desde a redemocratização, infalivelmente, em qualquer governo de direita, de esquerda, de centro, o que for, como é que essa oligarquia política atrasada
corrupta, absolutamente incapaz de olhar além dos seus próprios interesses, como é que ela se mantém? Como é que ela se, apesar de tudo, e apesar de não ter nenhum contato com o povo brasileiro, que está completamente separado do povo brasileiro, como é que essa oligarquia manda no país há 30 e tantos anos? E eu fui descobrir isso, que era na Constituição de 88. A Constituição de 88 cria para essa oligarquia todos os poderes possíveis e afasta o povo do acesso à vida pública, através do filtro dos partidos, que os partidos, você não pode entrar na vida pública a não ser através dos partidos que são, à exceção de uns 2 ou 3, são partidos totalmente oligárquicos, totalmente dominados por donos de poder, por pessoas sem nenhuma idoneidade, nem política, nem moral. E então nós temos que verificar qual é a origem, qual é a causa e qual é o instrumento. O instrumento é a Constituição. Daí a razão porque, Pedro, eu fiz esse trabalho que tem quase 500 páginas, que é uma proposta de uma nova Constituição que destrua, que vai destruir, que vai acabar, desmanchar esse domínio oligárquico dessa partidocracia que existe no Brasil. Doutor Roberto, o Brasil precisa de uma nova Constituição, na sua opinião, também? Bom, primeiro eu quero mostrar aqui para todo mundo, fazer uma propaganda para o Modesto, do livro, que eu tive a honra de receber, autografado, né? Eu quero dizer o seguinte: primeiro, é um privilégio para nós termos alguém com a inteligência, a cultura, a experiência acumulada do Modesto Carvalhosa, que nos apresente este trabalho com um modelo de Constituição para o nosso país, atento às nossas necessidades sociais, políticas e econômicas. É um privilégio para o Brasil, né? Eu não tenho dúvida que, no mundo ideal, tudo isso que está colocado no livro do Modesto, eu não consegui ler ainda em todos os detalhes, mas eu fiz uma boa leitura para compreender o todo daquilo que propõe o Modesto, e concordo com a essência do que ele colocou aqui no livro. Eu acho que as ideias dele são excelentes. No entanto, eu me preocupo muito com a nossa conjuntura. Isso que o Modesto falou, dos escândalos que se sucedem e da rotina do absurdo que nós vivemos, né? Nós não podemos nos esquecer, Pedro, Modesto e todos e todas que estão nos acompanhando aqui. Em que país nós vivemos? Um país em que o líder do governo na Câmara, ele anuncia solenemente a defesa do nepotismo como política de Estado, né? Nepotismo que era um sistema em que as famílias dominavam o poder, e eu diria que o nepotismo era algo comum na monarquia, cortes, consanguinidade no poder, né? Nós estamos vivendo no tempo da República meritocrática, impessoalidade é um princípio constitucional. Como é possível imaginar que o líder do governo na Câmara, que é investigado por improbidades cometidas em relação à churrascaria Fim da Picada, né, nos apresenta o nepotismo como uma política de Estado? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as ideias do Modesto são extraordinárias e eu gostaria muito de ter uma Constituição como essa no meu país. No entanto, existe um caminho, né, do ideal até a concretização de tudo isto. Como que nós poderíamos ter estas ideias, esta utopia, este novo modelo de um Estado respeitoso à sociedade, em que a democracia é algo real, para a concretização, tendo em vista que nós temos um conjunto de representantes que exercem o poder visando o alto benefício. Isso não é um achismo, isso é constatação de relatos nacionais. O Latino Barômetro, no seu último informe oficial, aponta esta conclusão. Dos 18 países da América Latina, o Brasil está em último lugar. Na visão dos brasileiros, quem detém o poder no Brasil usa-o visando o alto benefício. Quase todas as pessoas ouvidas
têm essa percepção. Então, diante dessa realidade, eu me preocupo muito, porque nós temos uma Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, que tem um conjunto de regras. Modesto propõe uma mudança importante, um modelo disruptivo de Constituição, com uma série de inovações extraordinariamente importantes, como, por exemplo, a incorporação das candidaturas independentes, que eu acho uma inovação, um avanço civilizacional fundamental que esteja incorporado na Constituição, por exemplo, né? Mas e para que isto aconteça, né? E o meio do caminho, porque quando você apresenta um projeto de lei, qualquer propositura, as coisas se deturpam. Veja se o exemplo, e eu encerro por aqui para não falar demais, veja se o exemplo, Modesto, do projeto de lei 10.877, em que o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, corretamente, com bons propósitos, com bons objetivos, ele quis atualizar a lei de improbidade administrativa, uma lei que vai completar em junho 29 anos de vigência. Ele teve um trabalho de uma comissão de juristas, apresentou boas ideias, um projeto saudável na sua essência, e lá o relator da comissão apresenta um substitutivo absolutamente devastador. Aquilo que está no substitutivo é o esmagamento total e absoluto da lei de improbidade. Então, no meio do caminho, as ideias, elas se deturpam. Veja as 10 medidas que você apoiou, né? Cujas ideias centrais eu apoiei também. Veja no Congresso Nacional no que elas se transformaram, né? Então, eu me preocupo muito. Aquilo que você colocou no seu livro, eu gostei muito do que eu li, né? Mas a minha preocupação, Modesto, com toda a sinceridade, vivendo num país como o Brasil e com estes representantes, como fazer com que isto que você pôs no seu livro é extraordinário, isso se transforme em realidade, né? Como que a gente evita o risco de haver o amesquinhamento dos direitos, o enfraquecimento das instituições, como eu vejo hoje um governo federal que captura, que enfraquece diariamente as instituições. Essa é a minha preocupação. Estamos recebendo hoje no Linha Direta com a Justiça o jurista Modesto Carvalhosa, que está tratando com a gente aqui de ideias, questões que foram abordadas em sua obra a respeito de mudanças constitucionais importantes para o desenvolvimento do Brasil. O doutor Roberto Livianu, né, sempre me passa aqui uma relação de assuntos dos seus convidados para a gente tratar, e um ponto importantíssimo a ser tratado com o senhor nessa conversa, né, destacado pelo doutor Roberto, é a questão dos mecanismos de combate à corrupção. O que precisa ser alterado, como nós precisamos tratar esse assunto na Constituição Federal do Brasil, doutor Modesto? Bom, Pedro, eu quero primeiro responder ao Roberto e agradecer as palavras dele, que são, para mim, muito gratificantes, e dizer o seguinte, que ele tem toda a razão, que se nós formos depender do Congresso Nacional para fazer uma nova Constituição, nós estamos perdidos. Porque esse Congresso Nacional é feito de uma oligarquia de pessoas que não têm idoneidade nem moral, nem intelectual, são geralmente pessoas de baixíssima qualificação intelectual, não têm idoneidade política, não têm ligação com o povo, como eu falei, não representa o povo. Portanto, entregar um projeto de Constituição a um Congresso como nós temos hoje é entregar realmente as vítimas às feras, de jeito nenhum. Então, eu acho que a maneira de se fazer uma nova Constituição é o que se tem experimentado desde os anos 50 na Europa e que, inclusive, se tem tentado fazer e tem se conseguido até nesses anos agora do século XXI, que é fazer uma comissão de não políticos, não pode ser político, uma pequena comissão de umas 20 pessoas, de não políticos, que não tem nenhuma ligação com política, para estudar um projeto, e aí está uma minuta de projeto nesse meu estudo, para que seja levado ao plebiscito. Na Europa, onde se discute sempre questão constitucional,
é o plebiscito que resolve. Então, uma constituinte independente, autônoma, que possa realmente levar a uma decisão por plebiscito, como ocorreu na França, ocorre na Itália, ocorre em todos os países da Europa, da União Europeia, em que o plebiscito é que o povo diretamente que resolve se quer ou não uma nova Constituição, conforme a comissão apartada e autônoma. Não concordo com o Roberto Levianu completamente, que não tem nada a ver de botar o Congresso nisso, que o Congresso deturpa absolutamente qualquer medida que se vá lá. Eles fazem, agora, por exemplo, não querem mais que a Lei de Segurança Nacional prevaleça, então eles já propuseram uma PEC aí para os deputados, senadores, não terem nenhuma total imunidade, não poderem ser presos por nada, nem por homicídio matando a própria mãe não pode ser preso, nem processado. Então, tudo é deturpado nesse Congresso oligárquico que nós temos, tudo, absolutamente tudo. Pode-se dizer que o Congresso tem lá no Senado 20 senadores íntegros e decentes, e o Congresso tem lá quase 100 deputados também íntegros e decentes, mas eles não mandam nada, eles não resolvem nada, não participam nem das comissões. Portanto, é importante imaginar que uma nova Constituição tem que ser estudada com base, por exemplo, pode ser nesse estudo que eu fiz, por um comitê independente e plebiscito. Essa é a ideia. Quanto à questão da legislação anticorrupção, nós tivemos, a partir de 2018, a partir de 2017 já, aquilo que se chama a constitucionalização da impunidade e a legalização do crime de corrupção. Foram feitas várias leis a partir de 2017 que garantem aos corruptos no Brasil de que não terão mais as leis que tinham antes para puni-los. Além da desmontagem da Operação Lava Jato, não é só isso o mais importante. O mais importante é que a legislação que punia o crime de corrupção está sendo completamente dissolvida. Além do que o Supremo Tribunal Federal tem conestado e tem levado avante também o seu papel no desmonte de qualquer punição para os corruptos no Brasil. Então, essa é a realidade. O Roberto já citou aí a lei das 10 medidas, a questão da lei da improbidade, etc. Só fazer um comentário, Pedro. Claro. Eu acho muito interessante a ideia do Modesto, usando precedentes europeus, mas do jeito que as coisas caminham aqui no Brasil, Modesto, quando essa comissão de juristas fosse montada, né, levando em conta o que vem ocorrendo nos últimos tempos, dá para a gente ter uma noção de que tipo de jurista seria convidado para compor esta comissão. Basta nós vermos o nome do último dos nomeados para o Supremo Tribunal Federal, né? Um ministro que foi juiz do Tribunal Regional Federal, tinha dezenas de reclamações sobre o seu trabalho, né? Que foi apontado com problemas de plágio na dissertação de mestrado e tese de doutorado, que no seu currículo incluiu títulos de cursos, alguns deles que não foram encontrados e tudo mais, ou seja, uma situação muito complicada diante dos requisitos constitucionais da reputação ilibada, do notório saber. Então, a ideia que você coloca, acho excelente do ponto de vista conceitual, mas num país em que tudo se politiza, em que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, eles, infelizmente, muitas vezes, trabalham pouco com a interpretação da lei e muito com a lógica política, eu tenho muita preocupação com o tipo de pessoa que poderia ser convidada para integrar este grupo. Porque se estes juristas, entre aspas, independentes, forem pessoas escolhidas com manipulação, por exemplo, do Centrão, que você referiu, né? Veja o que nós vivemos no Brasil.
o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil é um indivíduo denunciado criminalmente por corrupção. Existe uma denúncia criminal por corrupção contra este senhor, conhecido em Alagoas como uma pessoa das rachadinhas, né? Então, isso é muito preocupante. Eu gosto muito da ideia, né? Desde que a gente tivesse uma realidade que torne isso possível. Você, Pedro, perguntou sobre combate à corrupção. Olhando o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, a gente percebe aqui na América Latina, o Chile e o Uruguai têm situação muito melhor que a que nós temos no Brasil. Talvez no Chile, talvez no Uruguai, se conseguisse, hipoteticamente, construir esta comissão desses juristas independentes, mas aqui as coisas estão tão complicadas, tão difíceis, né? Eu sou um otimista, Modesto, sempre fui, né? E eu gostei muito das tuas ideias, nós estamos aqui dialogando, eu acho que o diálogo sempre constrói, né? Eu gostaria que a gente encontrasse um caminho para ter esta possibilidade de avançarmos. Eu vejo virtudes na Constituição de 88, mas eu acho que isso que você propõe aqui tem uma série de avanços, né? Nós temos problemas graves na República hoje, nós temos uma máquina estatal gigantesca, inchada, né? Nós temos partidos políticos que se atrofiaram com o passar do tempo, né? Que se encastelaram no poder, que usurpam o poder que eles detêm, e você propõe ideias aqui importantíssimas que quebram esses monopólios, né? E eu acho que nós vamos caminhar. A concentração de poder, ela é nefasta, porque ela cria um ambiente propício para a corrupção. E você traz ideias que ajudam a dissolver isso. Diga lá, Pedro. O doutor Modesto acho que quer complementar alguma coisa aí, por favor, doutor Modesto. Eu gostaria de falar exatamente o seguinte: eu acho que não devia ser uma comissão de juristas, não. A comissão podia ser de pessoas da sociedade que não têm necessariamente ligação nenhuma com o mundo jurídico. O que podemos ter é como uma comissão, porque uma Constituição é um instrumento do país que é um instrumento político, ele não é um instrumento jurídico. A Constituição é uma declaração política do país. Portanto, é a cidadania que deve compor essa comissão. E eu até, você falando, não tinha tido essa ideia antes, Roberto, mas eu acho que, por exemplo, nós vamos fazer o que a França faz atualmente. Quer dizer, ela tem que tratar de um assunto polêmico, por exemplo, a questão do meio ambiente e do clima. Quais as medidas que têm que ser tomadas efetivas, reais, para combater o clima? Ele faz o seguinte, ele inscreve, as pessoas se inscrevem para fazer parte da comissão e depois há um sorteio de quem participa da comissão. Então, vamos dizer, essa comissão famosa do meio ambiente, que foi feita agora lá na França, e já concluído o seu trabalho, tinha, por exemplo, 5.000 candidatos para participar como membros da comissão. Então, dentro das cidadanias, podia ter político nenhum no meio. Então, o que acontece? Daí fizeram um sorteio e desse sorteio da cidadania, 150 fizeram esse documento extraordinário do meio ambiente, que foi apresentado ao presidente da República, que era composto de cidadãos do interior de Paris, cidadãos que um tinha 16 anos, o outro tinha 85 anos. Quer dizer, uma gama de profissões, de idades, de expectativas e de valor completamente diferentes. Então, essa é uma ideia que pode ser feita. Você faz uma proposta de uma comissão independente, autônoma, em que se inscrevam e faz uma comissão. Você tem a garantia aí de uma certa neutralidade e de não levar só jurista. Eu aqui sou advogado há muitos anos, há décadas, e você é um grande promotor de justiça e sabe muito bem que a classe advocatícia está dividida entre aqueles que são
a favor vamos dizer, do pessoal aí do PT, os que são a favor do pessoal do governo atual, os que estão no meio que defendem a Lava Jato. Há uma divisão muito grande no meio jurídico. Eu acho que deve ser evitado o meio jurídico para fazer essa proposta. Eu acho que tem que ser a cidadania, por definição, que deve fazer esse documento político que é uma nova Constituição para o Brasil. Bom, pela política que nós vamos alcançar, né, doutor Modesto, doutor Livianu, né, um novo patamar aí de sociedade, e claro que a Constituição Federal traz parâmetros, né, para a escolha dos nossos representantes. Os partidos políticos, implantação de candidatura independente, tem muita coisa em discussão, né, a respeito de uma reforma profunda político-partidária. Qual é a importância dessa reforma para o combate à corrupção e para o desenvolvimento do Brasil, hein, doutor Modesto? Bom, a corrupção no Brasil, ela é institucionalizada na Constituição de 88. Então, por exemplo, você tem a reeleição. Não pode haver reeleição. No Brasil não pode haver reeleição. O camarada entra lá na presidência da República, ele só pensa em reeleição. Então faz todo jeito de corrupção para ser reeleito. Assim, os deputados, vereadores, etc., etc., prefeitos, governadores, querem só ser reeleitos, então acabar com a reeleição. Tá certo? Depois, as pessoas que são eleitas para cargos no legislativo, vereadores, deputados, não podem participar do governo, porque eles, o que fazem? Eles são eleitos para ser representantes do povo nos parlamentos e já entram logo no Poder Executivo para roubar as verbas que tem lá nos entes públicos que eles tomam conta. Eles, os seus prepostos. Então não pode haver isso, tá certo? Deve haver o voto distrital puro. O voto proporcional que existe hoje é um voto absolutamente, é uma maneira de votação absolutamente absurda. Quer dizer, o voto proporcional faz com que o jeito de ser candidato, por exemplo, no estado de São Paulo, ele nem conhece os seus eleitores e vai para os cabos eleitorais, compra todo mundo e é eleito por uma massa de eleitores que nem sabem quem votou. Nós temos que ter o voto, como em todo país democrático, o voto distrital, ou seja, uma determinada área geográfica e eleitoral em que o candidato tem que prestar contas e tem que bater na porta em porta dos eleitores para dizer que é candidato e como é candidato. E cada distrito tem um representante eleito, como na Inglaterra, como nos Estados Unidos, como na França, como em todos os lugares que tem a democracia desenvolvida, é voto distrital. Não podemos ter isso. E a questão da corrupção, Pedro, que você está falando, é impossível você acabar com a corrupção no Brasil quando você tem o fundo partidário, que é um escândalo. Eu não quero trabalhar, o que eu faço? Eu crio um partido e ganho 500 mil reais por mês, boto no meu bolso. É o fundo partidário. Bilhões que são gastos no fundo partidário. Acabar com esse sórdido, infame fundo eleitoral. Como é que o sujeito vai lá e diz, agora eu sou candidato aqui, tenho 2 bilhões e 800 milhões entre a eleição do ano passado e a eleição desse ano de 2018 e agora 2020, 2 bilhões e 800 milhões no bolso dos candidatos, dos partidos políticos, antes da eleição. O fundo partidário, ou fundo eleitoral, só poderia existir num valor mínimo, no mínimo 5% do que é o valor aqui, como se faz na Europa, depois da prestação de contas dos gastos. Aqui não. Vai ter eleição, manda dinheiro, manda bilhões aqui para o PMDB, PSDB, PT, seu PSL, sei lá o quê. Eu boto no meu bolso, sou presidente, entendeu? E torro esse dinheiro em corrupção pura, tá certo? Pura corrupção. Eliminação, portanto, das emendas parlamentares, que é o maior escândalo, Pedro, o Roberto, dessas emendas parlamentares, agora vão aumentar 18 bilhões de emendas parlamentares para esses camaradas distribuírem nos seus distritos, distribui para o seu bolso antes de distribuir para o distrito, faz parceria lá, rachadinha com o prefeito, com os vereadores, com os governadores, e torram esse dinheiro, que é um dinheiro esse que poderia, esse dinheiro, são 48 milhões que saíram, bilhões que saíram ontem no jornal, daria muito bem para cobrir o fundo humanitário que está se propondo aí, dessa miserável 250 mil reais por mês, que dá menos de
$1 por dia para as pessoas que estão desvalidas e em situação de miséria. Portanto, é isso, acabar com esse fundo, com essa participação de emendas parlamentares no orçamento, o fim a questão do seguro de obra, performance bônus para acabar com a mamata dos empreiteiros também, que há décadas corrompem os governos, tá certo? Assim vai. Eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou falar todas as coisas aqui, e o tempo está passando. Pedro, eu volto aí para você. Doutor Roberto Liviano, por favor, suas considerações aí sobre essa reforma político-partidária. O ouvinte da Rádio Bandeirantes está acostumado a te ouvir sobre isso, mas depois das ponderações do doutor Modesto, seria importante ouvi-lo também, doutor Liviano. A gente não corre o risco de se tornar repetitivo aqui, porque o Brasil ele reabastece o nosso arsenal todos os dias. Você veja, outro dia o STJ julgou um recurso interposto pelo senador Flávio Bolsonaro, em que ele pedia que todas as provas vastas que foram reunidas contra ele, no caso da rachadinha do Rio de Janeiro, fossem todas anuladas. Aquelas provas que falavam de lavagem de dinheiro naquela loja, naquela chocolateria, em que em épocas de Páscoa não aumentava a venda de chocolate, na época do Natal não aumentava a venda de panetone, era a única loja do Brasil que tinha esses movimentos atípicos, né? E aí o STJ, por 4-1, anulou aquelas provas sob o fundamento de que a decisão do juiz que determinou as quebras de sigilo, ela tinha apenas 5 linhas, né? Ou seja, você não pode determinar esse sigilo em decisões de 5 linhas, né? E é interessante que logo depois que isso acontece, nacionalmente já se tomou conhecimento que o mesmo senador adquiriu uma mansão de 6 milhões de reais, né? 1.100 metros quadrados em Brasília, né? Então, no Brasil das rachadinhas, Pedro, a gente não corre risco de ficar repetitivo, porque há um reabastecimento fático permanente, né? Então, estas reformas todas, elas precisam acontecer para que justamente nós encontremos maneiras de evitar tudo isso. Isso que o Modesto falou, concordo com ele, e quero acrescentar o seguinte: o Modesto falou que o voto distrital é antigo. Na Inglaterra existe o voto distrital desde 1200. São 800 anos de voto distrital. Será que o voto distrital é ruim? 800 anos sendo aplicado na Inglaterra e a prosperidade que nós observamos lá, será que é um sistema ruim? Por que se corre tanto do voto distrital aqui? Porque é um sistema em que o poder de corrupção nas eleições diminui, porque você aproxima o eleitor do eleito, né? Ou seja, é um sistema importante, é um sistema positivo. Modesto falou do fim da reeleição, que está incorporado na regra do jogo. Eu há muito tempo falo do quanto é nefasto para a cidadania as reeleições infinitas que você tem no legislativo. Tem gente que está aí 6, 8 mandatos seguidos, sem limite. Aliás, eu vejo muitas pessoas que apoiam o presidente, têm direito de apoiar, né? Aí você vê o cientista Miguel Nicoleles está dizendo hoje em matéria publicada no UOL que nós estamos correndo o risco de ter uma crise sanitária sem precedentes, podendo atingir 3.000 óbitos por dia por uma má gestão da crise da pandemia. E eu vejo essas pessoas falando Bolsonaro 2022, mas espera um pouquinho, não precisa primeiro controlar a pandemia, não precisa primeiro cuidar do problema sanitário, que o Brasil está com números trágicos, essas variantes do vírus que estão acontecendo aqui, nós não temos vacinas, não temos agulha, não temos seringa, não temos gestão. Lá em Manaus, os fatos divulgados apontam que o ministro da Saúde, o presidente, sabiam que haveria colapso lá, que faltaria oxigênio, e infelizmente não tomaram providência e várias pessoas morreram sem oxigênio. Será que isso não é mais relevante do que pensar em Bolsonaro 2022? Isso é de causar perplexidade, né? E essas reeleições infinitas no legislativo
também são de causar perplexidade. Se você pegar os casos de pessoas investigadas e processadas por corrupção, aliás, essa comissão que debate a mudança da lei de improbidade, Modesto, 1/3 dos que debatem são processados por improbidade. E não se constrangem com isso. Inclusive entrevistados, não, eu não tenho nenhum impedimento em debater esta nova lei pelo fato de estar sendo processado. Inclusive encaminhando no sentido de uma lei mais suave. Ele não vê problema nenhum em querer uma lei mais leve, estando processado por violar esta lei, né? As candidaturas independentes, Pedro, elas são absolutamente essenciais. 90% dos países democráticos ocidentais permitem candidaturas independentes. É uma vergonha que nós estejamos junto com os 10% que não permitem. Aliás, na verdade, o Brasil assinou o Pacto de San José e, por força dessa adesão, que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, na verdade, juridicamente, a candidatura independente ela tem base para isso. Só que ao lado dessa incorporação, existe uma regra na Constituição que exige a filiação partidária. E os partidos se apegam nisso, como bem colocou o Modesto. Por quê? Por causa do fundo eleitoral, por causa do fundo partidário. Teses de doutorado, dissertações de mestrado, estão apontando com todas as letras, números, vírgulas e entonações possíveis. Não existem mais no Brasil partidos políticos de verdade. Até porque não existem 33 ideologias. Cria-se um partido com um único propósito: abocanhar a fatia do fundo eleitoral, do fundo partidário. Não há coerência. Inclusive, grande número de partidos abandona o uso da palavra partido no próprio nome do partido, né? Rede, o MDB eliminou partido, Podemos, Solidariedade, Cidadania, Republicanos, DEM, eles estão não deixando de usar o nome partido. Por quê? Porque partido político perdeu credibilidade. Porque partido político não tem compromisso com transparência, com lealdade, com respeito às regras de gênero para a mulher ter espaço na cena política. Partido foge da ideia de compliance como o diabo foge da cruz. Não é? Isso não é aceitável, não é razoável, porque o partido político tem obrigações perante a sociedade, perante a cidadania. Né? E isso deve ser respeitado, isso deve ser observado pelos partidos. Doutor Modesto Carvalhosa, doutor Roberto Livianu estão hoje aqui no Linha Direta com a Justiça. Foro privilegiado, doutor Modesto, esse é um tema também recorrente aqui no programa e claro que não pode faltar nessa nossa conversa quando a gente fala de fim de privilégios, de uma Constituição, né? Como que esse assunto tem de ser tratado daqui para frente? Foi necessário um entendimento do Supremo Tribunal Federal para restringir o benefício que era muito utilizado por autoridades investigadas em todo o Brasil, doutor Modesto. Bom, a questão aí do foro privilegiado, existe no Senado uma lei, um projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo e que o líder, que aí o Roberto até falou o nome dele, o líder, quer dizer, mencionou, não falou o nome, mencionou, líder do governo, sabota e exige que o plenário decida sobre esse assunto. Então, assim também é PECs acabando com foro privilegiado e outras coisas, mas o que é mais importante é que o foro privilegiado é uma vergonha absoluta. O Supremo Tribunal Federal, ao acabar com o foro privilegiado, ele mandou todos aqueles que ele achava que não tinham foro privilegiado para a Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral iniciasse os processos crime e o processo de penalização dos demais políticos, o que é uma excrescência absoluta em matéria jurídica, dá à Justiça Eleitoral o encargo de processar criminalmente políticos. Então, ele se livrou de um excesso de processos com foro privilegiado, mas se livrou jogando na Justiça Eleitoral, ou seja, protegendo os políticos dentro da Justiça Eleitoral para que jamais sejam processados e jamais sejam julgados e condenados.
E também o foro privilegiado, eu quero lembrar que o Supremo Tribunal Federal, há anos, tem lá 40 e tantos processos de políticos já com o processo em vias de ser levado a plenário, que ele não leva. O Supremo Tribunal Federal está esperando a prescrição dos crimes dos políticos. Ele não leva, o Supremo Tribunal Federal só faz uma coisa, é uma fábrica de habeas corpus. Então, todos os políticos, todos os corruptos, empresários, empreiteiros corruptos, etc., vão lá ao Supremo e conseguem liberdade, conseguem trancamento das suas ações. E assim vai, quer dizer, os traficantes, chefes de tráfico de drogas. E assim, o Supremo Tribunal Federal é uma máquina de concessão de habeas corpus, mas jamais vai julgar, dentro do foro privilegiado, sequer vai julgar os políticos que são lá, os 40 e poucos, que ele mantém lá como realmente dignos desse privilégio. Portanto, é essa a situação que nós temos hoje, impunidade absoluta das leis que estão sendo desmontadas e da parte do Supremo Tribunal Federal. E o pior, Pedro, Doutor Roberto. O pior é quando a fábrica de habeas corpus ela é visitada pelo senhor André do Rep, líder máximo do tráfico, e ele sai do presídio pela porta da frente por determinação do ministro Marco Aurélio, né? Que inclusive teve o habeas corpus requerido por ex-assessores seus, que foram distribuindo habeas corpus e foram caindo para outros ministros, eles continuaram distribuindo até cair para o ministro Marco Aurélio, né? Quando o uso da fábrica ele acontece dessa maneira, Modesto, a coisa fica ainda pior, né? Mas entrando no tema do foro privilegiado, além do que o Modesto já apontou com propriedade, eu quero dizer que é uma verdadeira negação total e absoluta do princípio da isonomia constitucional. Se todos são iguais à lei, não se justifica haver uma casta, haver um grupo de pessoas que têm sangue azul que têm direito a um tratamento VIP. Né? Inclusive, membros do Ministério Público têm direito ao foro privilegiado, e eu quero dizer mais uma vez que eu sou do Ministério Público e eu sou contra foro privilegiado para membros do Ministério Público. Não tem que ter, nem para Ministério Público, nem para magistratura, nem para ninguém. Nós temos que enterrar esse tipo de coisa, subir um degrau civilizacional, como é o da candidatura independente, também é a extinção do foro privilegiado. Não se justifica. Ele sacrifica o funcionamento da justiça, você onera a Suprema Corte com a análise desses casos. A razão de ser da Suprema Corte é ser a guardiã da cidadania e não ficar cuidando desses casos, colhendo prova nesses casos. Você suprime o duplo grau de jurisdição, ou seja, você tem N razões para eliminar o foro privilegiado. A PEC do senador Álvaro Dias foi aprovada no Senado, por unanimidade, está na Câmara há anos, dormitou na gaveta do ex-presidente Rodrigo Maia, e agora temos aí o presidente Arthur Lira, né, que acaba de ser derrotado com a sua PEC da impunidade, que ele queria aprovar com rolo compressor e não conseguiu o quórum, né? Ele tem aí, vai ter a pressão da sociedade exigindo novamente que esse tema seja apreciado, assim como a prisão após condenação em segunda instância, assim como a reforma política, assim como a reforma eleitoral, assim como todos os temas que demandarão a pressão da sociedade para que haja realmente a análise de tudo isso. Ou seja, chega de foro privilegiado, chega de negação do princípio da isonomia. Nós precisamos avançar, nós precisamos ter estes degraus superados para termos um combate à corrupção melhor. Doutor Roberto, estamos chegando ao fim desse bloco aqui. Antes da gente se despedir do senhor, doutor Modesto, queria saber se o senhor tem mais alguma questão para ser abordada com o nosso convidado. Na sequência, teremos o doutor Francisco Miné, a doutora Marta Geller aqui no Linha Direta com a Justiça. Por favor, doutor Liviano. Não, eu acho que conversamos muito bem sobre esses assuntos. Quero mais uma vez dizer da alegria de ter o Modesto aqui e ponderar que as pessoas precisam realmente estar acompanhando esse processo todo, porque o Modesto já apontou, de uns anos para cá, nós estamos vivendo este processo de
leis que vão sendo construídas, reações no sentido de blindar os políticos. E nós não podemos permitir que se repita o que ocorreu na Itália pós Mãos Limpas. Isso dependerá da reação da sociedade. Agora, a bola da vez é a lei de improbidade, principal lei que o Ministério Público usa para o combate à corrupção. Então, muita atenção em relação a isso, vigilância da sociedade para que os retrocessos não nos levem à mesma situação vivida pela Itália. Mais uma vez, uma grande honra, uma grande alegria ter o querido e valente Modesto Carvalhosa junto conosco aqui, este brasileiro que nos honra e que traz a sua importante contribuição na discussão desse tema tão relevante para a evolução do país. Professor Modesto, foi uma honra recebê-lo aqui, viu? Um grande abraço, volte sempre aqui ao programa. Obrigadíssimo, Pedro. Muito obrigado. Um abraço. Doutor Modesto Carvalhosa conosco aqui no Linha Direta com a Justiça. Que papo gostoso, né? Que papo agradável. O doutor Roberto Livianu também volta no próximo programa.